Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos falar de Isaías hoje, dos capítulos 13 ao 17. Nós estamos comentando a Bíblia esse ano em ordem cronológica, porque estamos lendo o plano em ordem cronológica, estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, conforme estamos avançando na leitura, vamos comentando também, geralmente, a leitura do dia. Vamos começar então em Isaías 13. Nós estamos na leitura da Bíblia. Nós estamos ali em Crônicas, 2 Crônicas, paramos em 2 Crônicas 28 e paramos em 2 Reis 17. Lembrando um pouquinho, nós comentamos ontem, então, 2 Reis 17, que marca o fim do Reino do Norte. A Síria foi, invadiu e levou todo mundo cativo, inclusive o rei Oséias, o último rei do Reino do Norte. Então agora vem essas profecias aqui de Isaías, que é do capítulo 13 até o 17, que são profecias que elas acontecem depois, então, do Reino do Norte acabar. Os capítulos 13 e 14, eles estão colocados aqui na Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, tá? Se fosse ver por ordem cronológica, os capítulos 15 e 16, eles viriam antes do 13 e do 14. E o capítulo 17, ele viria então antes disso tudo, porque ele acontece até mesmo antes do fim do Reino do Norte. Mas, como não são profecias para o Reino do Norte em específico, são profecias para outras nações, assim, de uma forma geral, e é claro que nessas profecias cita Israel, né, cita o povo de Deus, mas são juízos contra outras nações, e que não aconteceram exatamente aqui no tempo de Isaías, então não faz diferença a ordem que estão, né? Eu não pesquisei o suficiente. Na verdade, acabo sempre esquecendo de pesquisar porque exatamente esses capítulos não estão na ordem cronológica, 3 ou 4 capítulos só, mas não deve ser nada que mude alguma coisa, já que não tem juízos ali especificamente contra Israel, contra o Reino do Norte. Isaías ele costuma chamar o Reino do Norte como Efraim, Reino de Efraim. É a mesma coisa. O que acontece? O Reino do Norte ficou com 10 tribos. E dessas 10 tribos, Efraim e Manassés acabaram se destacando como mais fortes, em alguns momentos mais numerosas. E entre Efraim e Manassés, Efraim era maior, então Isaías acaba chamando muito o Reino do Norte de Efraim. Só para explicar um pouquinho porque que a gente encontra várias profecias de Isaías falando para Efraim. Na verdade, ele está falando para o Reino do Norte, para Israel, tá bom? Bom, aí eu estou dando mais informações gerais aqui dessa passagem de hoje, porque a estrutura dos capítulos é muito parecida. Então, do 13 ao 17, Isaías vai dar muitos juízos, né? São profecias com juízos, profecias avisando que eles serão castigados pelo mal que praticaram, pelos pecados que praticaram. E esses juízos são contra outras nações. Temos aqui, né, diversas nações aqui sendo avisadas, né, Moabe, Babilônia, Filístia, vários lugares aqui, Síria, vários lugares sendo avisados. E então do 13 ao 17 tem esses juízos, esses anúncios do juízo de Deus, e vai equilibrando com alguns momentos de promessas, dizendo o seguinte: quem se arrepender obterá perdão, quem se arrepender Deus dará guarda, né? Deus dará salvação, inclusive para essas nações, mas a gente sabe que isso não aconteceu. E tem também aqui uma mistura, vamos dizer assim, de versículos históricos, ou seja, não aconteceram no tempo de Isaías, porque eram profecias, mas aconteceram no decorrer dos próximos séculos.
e outros versículos que são escatológicos, ou seja, ainda não aconteceram, tá bom? Então, o capítulo 13 é um capítulo daqui curtinho, ele tem só 22 versículos, ele se divide em 3 partes. Veja na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem uma subdivisão aí com subtítulos. Outras é texto corrido, dá uma olhadinha aí na sua. Então, do 1 ao 8, nós vamos ter aqui, então, o primeiro juízo aqui para a Babilônia. Então, olha na sua Bíblia o versículo 1. Nessa versão que eu estou lendo aqui, está escrito o peso de Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Então, esse peso significa sentença, que é o juízo. Nesse tempo aqui, que Isaías profetizou o capítulo 13, o império que dominava aqui, o poder dominante, era a Assíria, que foi inclusive quem invadiu o Reino do Norte. E olha como Deus é maravilhoso. Deus mostrou para Isaías que no futuro, que ia acontecer, Babilônia seria a força dominante, ela se tornaria a força dominante. Mas que ela ia se tornar a força dominante, mas que ela também iria cair. Deus predisse o poder que ela teria, e Deus já predisse aqui também a queda da Babilônia. E nós sabemos que a Babilônia que foi quem invadiu o Reino do Sul e destruiu Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, saqueou a casa de Deus. 100 e poucos anos depois, 130 e poucos anos depois. Como Deus é maravilhoso. Ele mostrou para Isaías algo que ninguém imaginava na época, mostrando a soberania de Deus. E aqui em Isaías, lá no capítulo 39, quando chegarmos lá, nós vamos ver um pouquinho mais da Babilônia, porque aí fala claramente da Babilônia invadindo Jerusalém. Aí aqui dos versículos 6 ao 18, nós temos aqui o juízo no dia do Senhor. Então isso aqui é escatologia, não é para agora. E aí de escatologia eu já disse, só reforçando aqui, nós vamos entrar bem em escatologia quando entrarmos em livros que são mais escatológicos mesmo. E o finalzinho aqui do capítulo 13, a desolação final da Babilônia. Então, lá no início do capítulo, nós vimos Deus mostrando para Isaías que Babilônia seria o poder dominante. E aqui no final, então, mostrando a queda da Babilônia. Olha o versículo 20. Nunca mais será habitada, nem ninguém mais morará nela de geração em geração. O versículo 22. E as feras que uivam gritarão, umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de deleites, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Então, falando também aí de futuro. Vamos para o capítulo 14, então, e vamos entender um pouquinho esse capítulo 14. Veja o título que está aí na sua Bíblia. Veja na sua Bíblia se tem título no capítulo 14. Tá? Por que é que eu estou falando isso? Por que é que eu estou perguntando? O capítulo 14, ele é como uma continuidade do 13, principalmente na questão escatológica. Geralmente as Bíblias que têm divisão, ele vai dar esse título mesmo, já apontando para o milênio, já nos situando ali de quando isso aqui vai acontecer. Mas de uma forma geral, na maioria das Bíblias não vai ter esse título, vai estar grudadinho o versículo 1 do capítulo 14, grudado com o finalzinho do 13. Por quê? Ao mesmo tempo em que Deus vai dando juízos contra as nações vizinhas, contra os inimigos de Israel, Deus vai sempre dando ali uma esperança para Israel, dizendo: olha, eu estou julgando pelo mal que eles fizeram para vocês. Vocês também têm juízo, mas tem uma esperança para vocês, se arrependam. Então Deus sempre vai sinalizando isso, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é o povo que Deus tirou do nada e fez para ele. Ele não vai abandonar, aliança. Ele fez aliança com esse povo. Então, enquanto no capítulo 13, Deus anuncia via Isaías que a Babilônia se tornaria dominante, ao mesmo tempo em que fala que a Babilônia vai cair também,
Deus já vem e traz essa esperança, né? Algo para o futuro, embora que seja no milênio, mas Deus já traz algo dizendo, olha, vocês serão novamente uma nação abençoada, um povo separado, vocês serão restaurados. Então, restaurados é o quê? É colocados novamente na posição inicial, de nação escolhida, de nação separada, de povo separado de Deus. Então, capítulo 12, nós vamos ver ali os primeiros versículos, o que é chamado, algumas bíblias pode ser que chamem, né, a compaixão de Jacó. Mas fala da compaixão de Jacó somente aqui nos primeiros 6 versículos. Porque o Senhor terá compaixão de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e a eles se unirão estranhos e se achegarão à casa de Jacó. E aí uma curiosidade que me vem, né? Quando o povo do Egito, quando Deus os libertou da escravidão no Egito e eles começaram a caminhada no deserto, muitos escravos de outros povos que também eram escravos no Egito se infiltraram, né? Foram no meio ali dos hebreus e foram embora ali junto com os hebreus e escaparam do Egito. E esse povo foi aceito ali no meio do povo. E eles se tornaram parte de Israel. E Deus sempre aceita, sempre. Israel é nação santa, são separados, mas Deus sempre aceita aqueles que se achegam a Ele. Depois, com o nascimento de Jesus, nós, chamados de gentios no Novo Testamento, mas no Velho Testamento pagãos, nós também somos aceitos por Deus na sua família, né? Como aceitamos a Jesus, quando nós escolhemos servir a Jesus, Deus nos tira da posição que nós estávamos e nos traz por amor para perto de si. Em João 1,12 fala que nós ganhamos, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos por adoção, mas filhos de Deus, com os mesmos direitos de filho, que não é da adoção, no caso, o povo de Israel. E a partir desse momento, então, nós somos enxertados na videira. Então, somos aceitos ali, assim como aqueles que saíram do Egito, lá da escravidão. Então, aqui em Isaías, a gente vê muito isso, falando os juízos para as nações, mas sempre com essa nota, né, com essa parte de promessa, de futuro, mostrando para Israel que eles serão restaurados sim. E para as nações, sempre dizendo, né, quem se arrepender, quem servir ao Senhor, Deus se compadece. Então é a mesma mensagem para nós. Depois aqui, então Deus fala aqui nesse capítulo 14, do versículo aqui do 7 em diante, ó, já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem os louvores. Então, falando como é que vai ser esse tempo aqui, que vai ser realmente tranquilidade, de paz, sem a situação que a gente vive hoje. E claro que aqueles que rejeitarem a Deus até o fim, gente, por incrível que pareça, vocês sabiam que tem judeus que se dizem ateus? Vocês sabiam disso? Tem judeus que defendem que Deus não existe, eles se consideram ateus. Então, esses não vão ter salvação, se eles não reconhecerem Deus como sendo Deus, o eu sou, como ele se revelou a Moisés. Mas eles precisam reconhecer Jesus como Messias. Tá? Os judeus, né? Israel. Vamos lá para Isaías 14, então. Já falei que o 14 é um complemento ali do 13, trazendo, então, né? Ao mesmo tempo em que Isaías vai trazendo os juízos para as nações, ele vai trazendo esse frescor da promessa de restauração, promessa de um renovo ali para Israel e para aqueles que servirem a Deus e se arrependerem. Versículo 1 eu quero ler aqui, porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e aí eles se unirão estranhos e se achegarão à casa de Jacó. Este capítulo 14, ele aponta muito para eventos escatológicos, mas nós não podemos nos esquecer que começou a se cumprir
em abril de 48, quando começou, foi assinado o decreto de criação da nação de Israel. Então ali, o decreto foi assinado em abril, mas ele foi publicado só em maio. Então ali começou a cumprir este capítulo 14, mas ele não se cumpriu ainda de uma forma plena, tá bom? Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15 é juízo, sentença contra Moabe. O que acontece? É como se fosse um tribunal. O juiz avalia e dá a sentença. Nem sempre essa sentença ela é executada imediatamente. Muitas vezes essa sentença é executada depois, tá? Então aqui, veja na sua Bíblia, né? Eu tenho aqui o 15:1, peso de Moabe. Esse peso é uma palavrinha que significa sentença. Tá? É tipo o que vai acontecer. É a avaliação, é após Deus avaliar e julgar. Então muita coisa aqui Deus fala que vai acontecer, ou seja, dá a sentença. Algumas coisas aconteceram imediatamente, como nós já vimos nos capítulos anteriores aqui de Isaías, e outras coisas vão acontecer muito depois. E é exatamente igual nós temos hoje aí nos tribunais. Há sentenças que acontecem imediatamente, outras sentenças demoram para serem executadas. Então o 15 vai falar aqui contra Moabe. Especificamente, né? Capítulo 15, ele teve um início aqui, os primeiros versículos já aconteceu, cerca de 3 ou 4 anos depois que o rei Acaz morreu. Nós vimos já o rei Acaz lá em 2 Reis, né? Então, logo depois que ele morre, acontece aqui já uma parte deste capítulo 15 e o restante não, tá? O restante aí é escatologia. Onde é Moabe hoje? Hoje Moabe faz parte, né, um pedaço ali da Jordânia, tá? Que é um país que tem alguns pontos turísticos muito conhecidos, mas é um país hoje que não reconhece Deus, né, como o único Deus. Vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar por Nebo e por Medeba, Moabe e Vará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. O que acontece, né? Para esse povo todo do Oriente, tirar a barba é vergonha, humilhação. Então sempre aqui vai mostrando, né? Sempre quando quer humilhar o povo, humilhar os homens, é raspar a barba, raspar o cabelo, tá? Deixar sem nada. Ainda no capítulo 15, eu quero ler aqui o versículo 6. Olha o que está escrito, né? Então, Isaías, ele via, eu expliquei na introdução do livro de Isaías, que as visões, a forma de Isaías entre as profecias, ele via, então ele tinha visões, como se ele estivesse vendo de verdade aqui na frente dele. Para ele eram tão reais que ele conseguia descrever com detalhes, como foi aqui no capítulo 6, quando Isaías tem a boca ali purificado, né? Quando ele se vê ali diante do trono e tem os serafins ali com as 6 asas. Ele descreve com riqueza de detalhes, porque é como se ele estivesse vendo literalmente. Então, ele viu aqui o que ia acontecer com Moabe, e era tão assombroso, de dor, sofrimento, que olha o que acontece no 5. Ele clama então por Moabe. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus nobres fugirão para Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Horonaim levanta um grito de destruição. Então ele vê o juízo que estava por vir sobre Moabe, que era uma nação extremamente idólatra. Porque as águas de Nirim serão consumidas, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma. Então falando de fome, pelo que a abundância que terão adquirido, e que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe. Então ele vai falando ali, e ele clama, ele pede por Moabe. Mas não é o suficiente, porque não é só nós orarmos pelo outro ou orarmos pela nação. A nação precisa se converter. Moabe não se converteu, continua ali na sua idolatria. E aí sim vem a destruição sobre eles.
Lembram quem mais? Quem era moabita e se converteu ao Deus de Israel? Conhecida nossa e que faz parte da genealogia de Jesus. Então, o juízo foi sobre a nação de Moabe. Mas os moabitas que se converteram encontraram em Deus guarida, encontraram salvação. Sempre Deus, né, como eu falei dos estrangeiros, dos outros escravos que se juntaram aos hebreus na saída do Egito, e por toda a história, Deus sempre aceita aqueles que não fazem parte do povo de Israel, mas que quiseram se converter ao judaísmo. E com Jesus, nós tivemos então acesso livre de não se converter ao judaísmo, mas se converter diretamente a Deus e servir a Deus. Então sempre Deus aceita aqueles que se convertem, aqueles que o reconhecem como Deus, o Salvador, como Deus, o que cuida, o que salva, sempre em toda a história. Aqui o juízo contra a nação de Moabe, mas nós temos, lembre, Ruth. Ruth era moabita. Certamente cresceu no meio dessa idolatria. Mas ela vem e se converte ao Deus de Israel. E se converte de tal forma, e se torna tão valorosa, tão virtuosa, que ela entra na genealogia de Jesus. Olha que maravilhoso. Vamos então para o capítulo 16. O capítulo 16 é duro, porque ele continua ali então o juízo do capítulo 15, falando de Moabe. Só que aqui no 16, ele vai entrar num detalhe, vai falar, sabe por que vem tão duro o juízo contra Moabe? Olha, porque Moabe é assim, assim e assado. Moabe é soberbo, é uma nação soberba, é uma nação orgulhosa, é uma nação que fala de si, que fala com vanglória, ou seja, que se exibe. Tem essa soberba que é falado aqui, né, como de Moabe, no capítulo 16, é autossuficiência. E é exatamente hoje o pensamento que nós encontramos. É só entrar no explorar aí do Instagram e começar a dar uma olhadinha, começar a ouvir um pouquinho as falácias que estão sendo vendidas, inclusive no meio cristão, que vai falar isso, sobre a autossuficiência. Que nós temos que focar nos nossos desejos, focar nos nossos planos. Que nós temos que ser independentes. Que nós temos que dar conta de nós, no sentido de não depender de outra pessoa. Esse é exatamente o pensamento secular do mundo e que infelizmente entrou muito no meio cristão. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina exatamente contra a autossuficiência, contra o autocentrado. Ela fala de dependência de Deus. Que nós precisamos aprender a viver dependentes de Deus. E o capítulo 16, então, vai falar muito sobre os pecados de Moabe. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, no deserto, ou Selo, até o monte da filha de Sião. Isso aqui é futuro, tá? Qual pássaro vagueante lançado para fora do ninho serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon. E aí aqui nos versículos, o versículo 5, né, falando então novamente aqui da aliança de Deus com Davi, falando isso aqui de futuro. Esses juízos, eles mudam um pouco o vocabulário aqui de um capítulo para o outro, mas eles são muito parecidos, no sentido de que Deus vai destruir. E aí tem os detalhes, né, aqui, por exemplo, as uvas serão pisadas, Deus faz cessar a alegria do povo, Deus tira toda a alegria. Aqui especificamente de Moabe, então cada povo desses, cada nação dessas tem alguns detalhes que vão mudando. E aí vamos para o capítulo 17. Então olha só, o capítulo 17 tem aí então os juízos contra Damasco e citando aqui Efraim. Então nos versículos 1 ao 6, Damasco era a capital da Síria na época. Nessa época aqui já todas essas nações, essas pequenas nações que são todas pequenas em termos de quantidade de terra, já eram inimigas de Israel e continuam até hoje. Hoje, exatamente essas nações ao redor de Israel é a que lutam lá contra Israel, né? Continuam sendo inimigos.
peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, serão um lugar. Esse versículo aqui, 17:1, ele já aconteceu parcial, vamos dizer, lá em 2 Reis 16, quando teve aquela pequena guerra lá contra o Reino do Norte, né? Brigou ali com eles e destruiu ali parcialmente a cidade de Damasco. No 2, as cidades de Aroé serão abandonadas, serão um lugar para os rebanhos que se deitarão ali sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim, e aqui Efraim representando o reino de Israel, deixará de existir. Este capítulo 17, no início da live eu falei que é uma profecia que aconteceu em 2 Reis 17. E a fortaleza de Efraim deixará de existir, e o reino em Damasco e o remanescente da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. De fato, o 4, e será que naquele dia a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Aqui falando do reino do norte. Essa profecia, o reino do norte foi destruído 10, 12 anos depois desse capítulo 17 aqui, dessa profecia do capítulo 17. O versículo 7, naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos contemplarão o Santo de Israel. Então, depois do cativeiro, né, do reino do norte, o povo remanescente, eles vão finalmente olhar para Deus, olhar para os céus e reconhecer Deus como um Criador, como o único Deus. E isso vai acontecer sim, mais para frente, aí uns 70, 80 anos depois desse versículo específico aqui do 7. Então aqui é versículo a versículo, a gente teria que assim, ter um tempo bem maior, né? E aí cerca de 1 hora, como eu já expliquei, a gente dá essa visão geral aqui dos capítulos e os pontos principais. Aí os versículos 10 em diante, aqui, o 11, 10 não, 11 até o 14, são eventos escatológicos, tá? Não entra aqui pra gente, nesse momento aqui, em ordem cronológica. Nos versículos finaizinhos aqui do 17, então, é um choro ali, um grito de clamor das nações, pedindo socorro pelo mal, pelo peso da sentença que eles estão sentindo. Encerramos os pontos aí de cada capítulo, mas de forma geral, o que esses capítulos do 13 ao 17 nos mostram? Lendo essas profecias de uma vez só, esses 5 capítulos, né? Apontam para a soberania de Deus. Com Deus não se brinca. É isso que Isaías está falando. Isaías fala assim, olha, todas essas nações que praticaram maldade, que praticaram perversidade, que fizeram mal com o povo de Deus, todas essas nações pagarão por isso. Deus é Deus soberano. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não deixa brincar com quem é dele. A gente vê muito isso, né, na educação de filhos. O filho é meu, eu educo aqui em casa. Não mexe com ele lá fora, né? Então Deus fala isso para as nações. Olha, Israel, o reino do norte, aqui especificamente, essa profecia aqui do capítulo 17, que se cumpriu parcialmente não, é assim, Israel também pecou. Israel vai receber o seu juízo, mas Israel é o meu povo. Eles vão receber o juízo, mas depois eu vou restaurar, eu vou cuidar. Eles serão nação de novo, nação eleita. Mas as nações que fizeram Israel sofrer, essas também vão sofrer. Essas receberão um juízo duro, porque mexeram com quem não era para mexer. É nesse sentido, do capítulo 13 até o 17. Em todos os juízos aqui, tem o juízo para a nação. Nós vimos aqui, né, Babilônia, que nem existia, nem tinha esse poder na época, Deus já mostrou para Isaías. Depois Moabe, depois a Síria, aqui citando Damasco, que era a sua capital.
Deus falando, olha, vão receber os seus juízos, Israel também vai receber o juízo, mas Israel será restaurado. E vocês, nações pagãs, vocês fizeram Israel sofrer, quem não se arrepender de vocês vai ser destruído. Nós precisamos estar muito conscientes de que muita coisa pode ser que a gente não entenda na primeira leitura. Eu sempre falo isso, mas não desista, continue lendo. Continue lendo. Mesmo que você não entenda, leia. Uma segunda vez, ou uma terceira vez, ou escutando alguma explicação, você vai entender. Mas não se preocupe em entender tudo, porque a Bíblia é muito grande, né, gente? É muito profunda, ó. 31 mil versículos, né? 31 mil e um pouquinho. Então, é muita coisa para nós querer entender. Não é o vocabulário que a gente usa no dia a dia. A gente não usa esse vocabulário. Claro que a gente entende muita coisa do português que está aqui, mas esse vocabulário que eu falo, esse vocabulário de guerra, por exemplo, usado em Isaías, um vocabulário mais de guerra, um vocabulário mais voltado para o direito, né, voltado para a justiça, a gente não está acostumado. Então tem muita coisa que a gente não vai entender. Agora, lendo em ordem cronológica, como nós estamos fazendo especificamente agora, e entendendo essa questão da divisão do reino, do pecado, a consequência, o juízo disso aí de Salomão, o juízo depois com o reino dividido, a gente entende isso, fica um pouquinho mais fácil. E entendendo também a divisão da Bíblia, a gente precisa captar, né, que todos os profetas, que começa aqui em Isaías e vai até Malaquias, eles acontecem entre os acontecimentos de Isaías, de segunda Reis e segunda Crônicas. Que tem vezes que a gente lê lá e já fica confuso. O rei de Judá, o rei de Israel, o rei do norte, o rei do sul, já fica confuso. Ué, mas não é Israel a nação? Por que tem rei de Judá? Aí fica confuso. Aí vem para cá nos profetas e uma hora o profeta profetiza para reino do norte, depois para o reino do sul, depois não sei o que, e realmente é confuso na primeira leitura. Então, quando a gente sabe que era um reino só, até Salomão, que depois dividiu, reino do norte, reino do sul, e os profetas de Isaías e Malaquias vêm profetizando um pouco para o norte, um pouco para o sul, em épocas diferentes, mas profetizando para os dois reinos, a gente consegue captar um pouquinho melhor e aí fica um pouquinho menos difícil. Tá bom? Mas o principal de ler a Bíblia é pegar o conceito, né? Pegar os princípios. E o princípio que nós temos aqui em Isaías hoje, do 13 ao 17, é a soberania de Deus. Com Deus não se brinca, Deus é soberano. Se Ele fala, Ele vai fazer acontecer. Tanto para o bem como para o mal. Para o mal, as nações pagãs aqui que não se arrependeram, sofreram o juízo de Deus. Para o bem, a nação de Israel, a parte que se arrependeu, que é o remanescente fiel, essa parte será restaurada. Então, esse é o princípio para nós. Aceitarmos que Deus é soberano e vivemos isso em obediência a Deus. Porque no momento certo, Deus restaura a nossa vida, Deus restaura a nossa sorte, Deus cumpre os seus desígnios em nós, Ele faz acontecer a promessa na nossa vida, no momento certo, no momento que é o momento de Deus. Amém?